O tema desse vídeo é pare de alimentar os seus dragões. Mas antes de eu te contar essa história, para que você possa entender, eu preciso fazer uma breve introdução. E essa breve introdução está muito relacionada com os nossos problemas, as nossas dificuldades. Quantas vezes na vida a gente sabia que tinha um problema, que precisava resolvê-lo, mas acabava varrendo ele para debaixo do tapete, igual uma sujeirinha, né? Uma poeirinha, varria para debaixo do tapete e dizia, depois eu resolvo ele, depois eu vejo o que eu faço. E aí acabava procrastinando, não resolvendo esse problema, e no fim o problema acabava, ficando maior do que aquela sujeirinha que você tinha jogado para debaixo do tapete. Mas agora, para que você entenda essa história de não alimentar os seus dragões, eu vou contar uma breve história. Essa história é uma história fictícia, é lógico, mas é a história do Billy Bixby. Billy Bixby era um garotinho que um dia ele acordou pela manhã, sentou na sua cama e viu um dragão, um pequeno dragão do tamanho de um gatinho. Ele vendo aquilo, ele foi correndo na cozinha chamar a mãe dele e contar: mãe, olha aqui um dragão. E a mãe, sem nem olhar, respondeu: dragões não existem. A partir daquele momento, toda vez que a mãe ignorava aquela informação, o dragão crescia. Chegou uma época que ele cresceu tanto que para que ela conseguisse limpar a casa, ela precisava sair e entrar pelas janelas, porque o dragão já tinha tomado toda a casa. Depois de um certo tempo, aquele dragão resolveu fugir para as montanhas, só que ele levou a casa junto, porque ele já ocupava a casa. Então, quando o pai chegou em casa e viu só aquele espaço vazio, ele foi logo, querer socorrer a família. E aí o carteiro que passava ali na frente avisou: a sua família está lá naquele alto das montanhas. Então ele foi lá, escalou o pescoço do dragão, chegou lá, viu o Billy e a mãe, a mulher. E aí ele perguntou: mas o que aconteceu? E aí o Billy falou: papai, o dragão cresceu muito. E a mãe repetiu a história. Billy, dragões não existem. O Billy já estava tão cansado dessa história de a mãe não acreditar, que ele pegou e falou: mãe, tem um dragão. A partir daquele momento, o dragão começou a encolher. E aí retornou ao seu tamanho original, o tamanho de um gatinho. E a mãe perguntou: filho, mas por que esse dragão cresceu tanto? E aí o Billy respondeu: mãe, talvez ele só quisesse ser notado. E aí qual é a moral dessa história? A moral da história é que o caos ele foi instalado, ele foi emergindo pouco a pouco na casa dessa família. A mãe, ao invés de resolver o problema, resolver a situação, ela foi varrendo essa sujeirinha para debaixo do tapete, essas migalhas, que foi alimentando o dragão e foi fazendo com que esse dragão crescesse. Então a família, ao invés de se juntar, se reunir e resolver aquilo que precisava, eles apenas decidiram ignorar, não enxergar os fatos, não enxergar os problemas, deixar para resolver depois. E aí o depois chegou e o problema estava bem maior. E por que eles fizeram isso? Assim como a gente, muitas vezes, para que a gente possa resolver um problema, precisamos trazer à tona alguns sentimentos difíceis, alguns sentimentos ruins, como, por exemplo, medo, ressentimento, solidão, frustrações, inveja, tristeza. E isso é difícil, Então, ter uma conversa, se comunicar e trazer à tona esses sentimentos que podem nos deixar ruins é difícil. E por isso que muitas pessoas acabam procrastinando para resolver os seus problemas. Mas é fato que quando a gente demora para resolver os nossos problemas, esses problemas aumentam. E, consequentemente, esses sentimentos também vão aumentar na mesma proporção. Por isso que não deixe para resolver o seu problema depois. Aprenda a elencar prioridades para a resolução desses problemas. Não alimente os seus dragões, não alimente os seus problemas para que eles não se tornem maiores e mais difíceis de serem resolvidos. Então essa foi a história de hoje e o tema desse vídeo.